A paz do Senhor a todos. Amados, todos já conhecem a história de João Batista. João Batista veio antes de Cristo para pregar as boas novas, para batizar com água. Ele dava o testemunho daquele que há de vir, que já estava no meio deles, na verdade. E João Batista foi o último dos profetas. Anunciava que Jesus, o Salvador, estaria entre eles. E isso é pregado desde os antigos profetas, e o João Batista foi o último deles. E João Batista foi um profeta que não tinha medo, ele pregava a verdade. Eu admiro muito esse profeta porque todos já sabem que ele perdeu a cabeça dele por pregar a verdade. Ele não hesitou nem um momento de agradar quem quer que seja. Ele não quis agradar a religiosos. João Batista não quis agradar a ricos, famosos. Ele não quis seguidores. João Batista só queria pregar o Evangelho, queria pregar Cristo, o Salvador. E nós vemos que por ele ser íntegro, por ele ser fiel a Deus, ele foi morto. Tá? Então, meus amados, o que falta de João Batista hoje em dia, nós vemos tantos homens que se dizem de Deus. Eu tenho que falar que se dizem, né? Porque as obras deles mostram totalmente que não são de Deus. Tá? Mas eles estão vivos, né, enquanto a vida é a esperança. E vemos pessoas, teólogos, falando tanta heresia, que a pessoa que é divorciada, se quer casada com outra pessoa, isso não é pecado, que o único pecado é blasfêmia contra o Espírito Santo. Teólogos estão há mais de 30 anos no Evangelho, com vários seguidores, 5 milhões de inscritos, 100 mil, 1 milhão, e por aí vai. Pessoas que têm muitos seguidores, sabe? E é raro, gente, é raro ver João Batistas hoje em dia. Pessoas estão pregando hoje em dia para poder ganhar inscritos no seu canal de YouTube, para poder ganhar din-din. Estão querendo as igrejas cheias. Porque hoje em dia, o que a gente vê? O antropocentrismo, que é o quê? Que é o homem é o centro do universo. Então, trazendo para o Evangelho, o Evangelho ele tem que se adequar ao homem, onde na verdade teria que ser o contrário, teria que ser o teocentrismo, onde Deus é o centro do universo, onde as pessoas teriam que se adequar a Deus, ao Evangelho. E hoje em dia é totalmente o inverso. Nós vemos pessoas de dentro, teólogos, pastores, denominações religiosas, todas pregando o Evangelho fácil, o Evangelho permissivo, o Evangelho onde pode tudo. A lei de Deus se igualou à lei dos homens. O divórcio é aceito dentro das igrejas. Tá? O divórcio não é pecado, onde a palavra diz que é. Tá? Então vamos nos ater nessa passagem aqui. Deixa eu colocar para vocês em Marcos 6. Marcos 6. Marcos 6 diz o seguinte, do versículo 14 em diante. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e, por isso, nele operam forças miraculosas. Então, continuando aqui, operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Deixa eu botar aqui, assim, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, se atém isso aqui nesse versículo 17, amados. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, Herodes era irmão de Filipe.
Tá? E Herodias era esposa de Filipe. Então esse versículo explica, presta atenção, porque mesmo Herodes, por causa de Herodias, que era esposa do irmão de Herodes, que era Filipe, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela. Então Herodes se casou com a irmã, com a esposa do seu irmão. Para ele se casar com a esposa do seu irmão, teria que ter, houve então o quê? Um divórcio, um repúdio. Por isso que Herodes se casou com ela. Tá bom? Estão entendendo? Aqui é a prova. Mandaram prender a João e atá-lo no cárcere. Por quê? Porque João Batista não tinha medo. João Batista não estava atrás de seguidores. João Batista não estava querendo agradar homens, como a gente vê teólogos hoje, pastores pregando, igrejas lotadas. Tá? O que a gente vê mais aí hoje em dia são a Igreja Universal, Igreja da Graça, aceitando adúlteros, um evangelho raso, mentiroso. Então, continuando, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Olha bem, repetindo, versículo 17, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, era mulher do irmão dele, porquanto Herodes se casara com ela. Então Herodes estava em adultério, se casou com a irmã do irmão dele, com a esposa do irmão dele. Né? Mandaram prender o João e atá-lo no cárcere. Quer dizer, o Herodes ficou com raivinha, né? Ele não quis aceitar, como muitos hoje estão dentro das igrejas, não querem aceitar, só querem escutar o que o teólogo fala, mentira, doutrina de homens. Né? Aí, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. A mulher não era de Herodes, por mais que ele estava casado com Herodias. A mulher era do irmão dele, mesmo divorciado. Tá? E Herodias o odiava, óbvio, né? A carne, né? Odiava, querendo matá-lo e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Herodes! Herodes! As cláusulas das leis são muito claras. Você pode desposar a mulher de seu irmão quando seu irmão morrer e não enquanto seu irmão viver. Esta mulher Herodias é a mulher de seu irmão Filipe, que está vivo em Itureia. Está escrito que eu veria seus adultérios e repugnâncias, e eu estou vendo que quer se livrar disso. Mande esta mulher de volta a seu irmão. Arrependa-se! Como permite que esse caluniador continue? Não. Decidimos ser clementes no dia do nosso casamento. Eu não temo teus poderes na terra, Herodes Antipas. Se eu não te alertar, poderás morrer no pecado e o Senhor me pedirá para conservar sua vida. Rápido para o palácio! Arrependa-se! Arrependa-se! A bênção do Senhor para o reino dos céus está próxima! Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz o seguinte: a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão do Senhor. E tem mais, tá? Não para por aí não. Vamos aqui em Romanos 7. Romanos 7, do 2 ao 3, diz: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Romanos capítulo 7, versículo 2 ao 3. Então, meus amados, para vocês verem que existe a lei de Deus. Assim como Herodias tinha se repudiado seu marido e se casado com o irmão do marido dela, com Herodes,
Por isso que João Batista falou que eles estavam em adultério, para eles se arrependerem do seu pecado. E por isso que João Batista, odiado por eles e por muitos, perdeu a sua cabeça. É assim nos dias de hoje, quando a gente pega a verdade. Aí tem pessoas que gostam de pegar, sabe o quê? Esse versículo aqui, deixa eu mostrar a vocês. Mateus 19:9, que diz o seguinte, vamos lá, vamos estudar direitinho. Ora, eu vos declaro que todo aquele, Jesus falando, todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, aí pode, rejeita, tá? E desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. A mulher que não teve culpa nenhuma, o homem resolveu, enjoou dela, largou ela, repudiou ela, divorciou dela. Ela não teve culpa nenhuma. Ela queria ficar com seu marido, mas ela não deixa de ser uma repudiada. E quem se casar com ela comete adultério junto com ela. Aí muitos podem falar que dessa exceção aqui, ó, quando Jesus fala exceto, Jesus diz que pode ter uma exceção. Sim. O que é um matrimônio falso? O que é um matrimônio falso, amados? É tudo aquilo que não está de acordo com a lei de Deus. E Deus instituiu o casamento. Matrimônio falso é o quê? Noivo coabitando como se fosse marido ou mulher, tendo relações. São namorados que vivem juntos, como se fosse o quê? Marido e mulher. São pessoas que não precisam às vezes viver junto, mas estão fornicando, fornicação, que é porné em grego. Estão tendo relações sexuais antes de se casar. Tem que repudiar. E não pode continuar na imoralidade sexual. E mais, isso Jesus estava falando na época de José e Maria. Porque nós, indo para aquela época, quando a pessoa era prometida em casamento, por isso que pegaram José e Maria como exemplo, então todo o povo sabia que eles já estavam prometidos em casamento. Tá? Eles só não podiam fazer sexo, mas era uma promessa. E como Jesus veio, o Espírito Santo veio até Maria, ela estava esperando o filho da promessa. Então José, para não deixá-la mal, que ele era um homem justo, ele resolveu repudiar Maria. É tão simples entender isso. Mas o povo, sabe o que o povo quer? Ele prefere isso aqui, ó. Em Marcos capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte: em vão me adoram. Vocês, amados, que seguem doutrinas, que seguem denominações religiosas, que seguem teólogos, pastores, que são contra o João Batista, vocês que adoram seguir o que a carta está dizendo, em vão vocês adoram. Vocês podem subir montes, vocês podem seguir a Igreja da Graça, a Igreja Universal, presbiteriana, seja o que for. Vocês podem andar com saias até os pés, com blusas, gravatas. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Em vão vocês adoram a Deus, porque vocês, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Era o que o João Batista estava pregando naquela época. Tá? Um monte de hipócritas, um monte de joios misturados ao trigo. Tá? Então termino justamente em Marcos capítulo 7, versículo 7. Em vão vocês estão adorando a Deus, porque seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Quando vocês querem escutar aquilo que agrada a vocês, vocês vão procurar uma igreja, algo que fale mentiras. Tá bom? Fique com Deus.